Dizem que ele tinha o poder mais ridículo do mundo, o guerreiro que sempre deixava a mesma marca por onde passava, o sorriso no rosto daqueles escravos que agora estão livres de suas correntes. Hoje é dia de falarmos do Deus do Sol, o guerreiro da liberdade, Nika. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente vai começar uma série aqui no canal. Bom, gente, primeiro de tudo tem que avisar que tem spoilers aqui, então se você não está em dia com o anime de One Piece, né, não do mangá não vou falar nada, mas do anime de One Piece, então eu sugiro que você pare por aqui, fique em dia com o anime e depois você volta. Depois que eu fiz aquele vídeo falando sobre as zonas mitológicas, todas que foram apresentadas em One Piece até agora, eu falei pra vocês que ia fazer vídeo falando das criaturas mitológicas que dão poder a esses frutos. Primeiro é importante falar que muitas das zonas mitológicas de One Piece, elas são inspiradas em divindades do mundo real, como por exemplo, o Buda do Sengoku e a Fênix do Marco. Só que o Nika não. O Nika é uma divindade original criada pelo Oda pra dentro de One Piece. Isso abre um precedente, é possível que possam haver outras, né? Inclusive eu já fiz a teoria aqui do verdadeiro poder de Insama, que seria o poder de uma divindade lunar também criada pelo Oda. Depois assistam lá que tá bem legal. Mas aqui o Oda pegou diversas referências e inspirações de mitologias reais, né, que eu vou falar aqui daqui a pouco, do mundo real, e colocou para criar o ser perfeito para a obra de One Piece. O ser que personifica tudo aquilo que o Oda sempre quis transmitir em One Piece. O ser mais divertido e mais ridículo do mundo todo. O ser que consegue transformar os momentos mais tensos de todos em stand-up, em momentos de comédia. É sobre esse ser que a gente vai falar hoje, começando por onde surgiu a lenda de Nika, né? A lenda de Nika surgiu na antiguidade do mundo de One Piece, entre os escravos que sonhavam em ter um libertador. Sonhavam com o dia que o guerreiro da liberdade chegaria para despertar sorrisos nessas pessoas que não tinham motivo para rir e para finalmente soltá-las de suas amarras, de suas correntes. E como a gente sabe, no mundo de One Piece, as Akuma no Mi elas surgem a partir do sonho das pessoas, né? Essa é a teoria que o Vegapunk tem e que provavelmente está correta. Então, se muitos escravos, desde séculos antes do século perdido, há mais de 800 anos atrás, né? Se esses escravos sonhavam com um dia que chegaria um guerreiro com corpo de borracha, um guerreiro extremamente engraçado e divertido, que ficava mais poderoso quanto mais risada ele dava, conforme os escravos foram sonhando com essa divindade e passando essa mitologia à frente, passando essa lenda à frente, geração por geração, pessoa por pessoa, mais poderoso foi se tornando esse mito. E no momento que as Akuma no Mi começam a surgir, surgiria sim uma Akuma no Mi com os poderes desta divindade. Uma divindade que era motivo de esperança para todos os escravos do mundo, né? Então, o momento que as Akuma no Mi surgiram, essa divindade passou a ser possível que essa divindade se personificasse em alguém, no usuário deste fruto, em quem consumisse este fruto. E muito provavelmente o primeiro ser deste mundo de One Piece a despertar o poder de Nika, a trazer essa divindade ao mundo real, foi Joy Boy, há 800 anos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre todos os momentos de One Piece que citam o Deus do Sol, que citam Nika, né, pra gente estabelecer um pouquinho aqui dessa lenda, porque como eu disse, esse é um vídeo que a gente tem poucas referências do mundo real. Então essa lenda foi passando, se tornou uma Akuma no Mi, essa Akuma no Mi foi consumida por Joy Boy e aconteceu tudo que aconteceu no século perdido, que terminou com a fundação do governo mundial e com uma história apagada. A gente não sabe direito o que aconteceu neste século, a única coisa que a gente sabe é que o governo mundial tem muito medo deste Deus da liberdade. Por quê? Porque o governo mundial, ele controla o mundo baseado na opressão, né? E o Deus da liberdade é o inimigo natural dessa opressão. Ele é que pode acabar com tudo isso. Então a lenda que surgiu entre os escravos há muito tempo, uma lenda que era motivo de esperança para eles se libertarem dos seus tiranos, agora é o que assombra esses governantes do mundo, as pessoas que comandam o mundo com também as suas correntes e a sua tirania. E assim, gente, se isso for confirmado, vai melhorar ainda mais toda a beleza por trás dessa Akuma no Mi. Porque de tanto acreditar que um guerreiro viria trazer liberdade e sorrisos, de tantos escravos imaginarem isso, eles tornaram essa lenda algo real. Eles fizeram com que essa divindade realmente existisse e ganhasse vida e viesse também um dia para libertar os escravos do futuro. Então, se lá no passado o primeiro escravo começou a imaginar Nika, no momento em que essa entidade ganha vida através do Joy Boy que despertou esse poder pela primeira vez, um escravo foi solto, foi libertado, porque lá no começo, lá no passado, alguém preferiu acreditar nesse herói, esse herói que hoje é real. Isso é muito foda. E com o Luffy isso fica ainda melhor, porque a gente vê que ele tá libertando pessoas desde
de o começo de One Piece. A gente começa One Piece com ele se libertando do baúzinho, depois libertando o Kobe, depois o Zoro, depois a Nami e por aí vai. Agora ele liberta nações, liberta povos de anos e anos de opressão. Isso é maravilhoso. Então a primeira vez que a gente escuta o nome de Nika em One Piece é com o Who's-Who, o boca aberta do Who's-Who falando com o Jinbe, né? Ele começa a provocar o Jinbe falando do passado de escravos que os Homens-Peixe têm e que os Piratas do Sol tinham também, alguns deles, e o Jinbe vai ficando muito irritado. E ele fala, ó, eu tô perguntando isso pra você porque eu quero saber desse deus que os escravos veneravam, que é o Nika. E vocês, como um povo de escravos extremamente racista, o Who's-Who, vocês devem saber de alguma coisa. E o Jinbe fala, não vou falar nada pra você. Se você quer saber os segredos do mundo, você tem que assumir e aguentar o peso deles, né? E o Jinbe acaba com o Who's-Who nesse momento. Isso indica que talvez o Jinbe e os Piratas do Sol saibam de alguma coisa. Mas este foi o primeiro momento que foi citado. E como que o Who's-Who cita Nika? Ele fala, né, que ele estava transportando a fruta da borracha, e aí ele perdeu a fruta pro Shanks, e como punição ele foi preso. E enquanto ele era torturado na prisão, os guardas zoavam dele, caçoavam dele, e um guarda falou pra ele, ó, se eu fosse você eu rezava por Nika, tá? Eu rezava por esse deus do sol, Nika. Esse guarda falou isso pro Who's-Who e depois o guarda sumiu. O guarda foi executado. Ou seja, essa é uma lenda que não pode ser passada pra frente. No momento que o guarda passou pra frente, o guarda falou, o guarda provavelmente estava tirando um sarro do Who's-Who, né? E acabou soltando algo que ele ouviu de outros escravos, de outros prisioneiros, só que deu ruim pra ele. Então, aparentemente, nesse momento a gente sabe que quem fala de Nika morre. Por quê? Porque a lenda de Nika tem que sumir de uma vez por todas. É isso que o governo mundial quer, acabar com essa história. Se a última pessoa que sabe de Nika não falar pra ninguém, quando essa pessoa morrer, ninguém mais vai saber, e aí sim, esse sonho acaba. E é isso que o governo mundial quer fazer, mas não conseguiu. O Who's-Who ouviu sobre Nika e fugiu de lá, e acabou já soltando pro Jinbe, por exemplo. O Jinbe provavelmente sabe de alguma coisa sobre isso, né? Ele, pela forma que ele reage, pelo histórico dos Piratas do Sol, realmente eles carregam um sol, a gente tá falando do Deus do Sol. Talvez o Jinbe saiba sobre isso, mas aí a gente vai descobrir talvez no futuro da obra. O que a gente sabe aqui é que o governo mundial não quer que ninguém saiba disso, e quando o Who's-Who descobre, ele foge para não ser executado também. E aí, de novo, a gente chega na parada das Akuma no Mi, né? Enquanto as pessoas sonham com Nika e falam de Nika, a fruta do Nika segue existindo. Então, talvez, há uma possibilidade de que se o governo mundial conseguir apagar a lenda de Nika da história, talvez, muito talvez, essa fruta suma, desapareça, né? Eu não sei se isso é possível, mas eu acredito que sim. E eu acredito que essa fruta está aí até hoje porque a lenda de Nika sempre encontra uma forma de ser passada adiante. E a gente vai chegar em Skypiea, óbvio, Skypiea é o arco que mais tem easter egg, que mais tem referência a tudo que a gente está conhecendo na obra hoje, e obviamente teria também referência a Nika e a toda essa mitologia, a lenda deste grande herói, deste guerreiro da liberdade. Mas antes, ainda em Wano, a gente tem uma outra possível referência ao Deus do Sol. Quando o Luffy está enfrentando os gigantes do Kaido e ele assume lá, ele abre a quarta marcha e assume a forma do Bound Man, o chefe Hyogoro tá olhando e fala, nossa, nesta forma ele parece o Deus do Fogo. Então pode ser que a mitologia do Deus do Sol seja venerada em outras terras como Wano como o Deus do Fogo. A gente sabe que o mundo inteiro chama o Haki de Haki, só que lá em Wano, o Haki do armamento é chamado de Ryu, né? Então a gente pode ter também essas diferenças de nomenclatura. Então pode ser que o chefe Hyogoro também saiba alguma coisa sobre essa divindade. Ele olhou o Luffy e falou, nossa, ele tá parecendo o Deus do Fogo. Então pode ser que Deus do Fogo e Deus do Sol sejam a mesma lenda, só que vista e disseminada, passada de forma diferente. Tanto que essa fala do chefe Hyogoro foi uma que eu usei, foi uma das chaves que eu tive para descobrir que o Luffy tinha consumido a fruta do Nika antes de ser revelado no mangá. Depois assistam o vídeo que a gente fez, a teoria, que é bem legal mesmo. Foi uma cravada daquelas que eu sempre vou lembrar vocês aqui. E um outro povo no futuro da obra que certamente falará mais de Nika e nos mostrará muitos segredos são os gigantes de Elbaf. Por quê? Porque o principal feriado dos gigantes de Elbaf é o festival do solstício de inverno, que eles veneram o fim e o renascer.
Eles celebram morte e renascimento, um novo dia. Eles celebram o amanhecer. O solstício de inverno é o nome dado ao dia com o menor período de luz e o dia de noite mais longa do ano. E é esse dia que os gigantes de Elbaf escolhem para venerar o sol, né? Eles veneram diretamente o sol. Também uma forma de respeito, provavelmente, ao deus solar. Por quê? Porque o dia com menos sol é o dia em que eles sabem que o sol voltará. E quando o sol voltar, depois do inverno acabar, ele voltará mais forte do que nunca. Então, muito provavelmente, esse festival do solstício dos gigantes de Elbaf aí tem sim ligação com Nika e muito provavelmente com o Joy Boy. Pode ter começado há 800 anos ou até anterior a isso, também baseado nesta lenda. Mas o que eu tô falando aqui de Nika, que é lá de Skypiea, é com os Chandias. Os Chandias são aquele povo lá que recepciona o Luffy quando ele chega, e na história de Noland é o povo que o Noland tretou lá e depois conseguiu ficar amigo e tudo mais, né? Então é o povo principal que a gente vê em Skypiea. Os Chandias veneram também um deus solar, e voltando no episódio 187, podemos até encontrar mais pistas sobre a lenda de Nika. A história começa com o narrador falando sobre a história de Noland, que aconteceu há 400 anos e nunca foi escrita, mas segue sendo passada geração após geração. E aqui eu acho que tem também uma relação com Nika, uma história que nunca foi escrita. Se foi escrito, o governo mundial apagou, rasgou, jogou, queimou todas essas escrituras, mas essa lenda segue viva, sendo passada geração após geração. Então eu acho que a primeira referência que a gente tem a lenda de Nika, a gente tem neste momento, na narração da abertura do flashback do Noland em Skypiea. E depois dessa narração, a gente começa o flashback mostrando Chandia assolada por uma doença que está matando muitas pessoas. E aí, o sábio da vila de Chandia, ele tem uma visão e fala para entregar para Deus a garota mais bela da vila como uma oferenda para que a vila seja libertada dessa doença. E se a gente vê o episódio, a Mousse tá lá conversando com a mãe dela berrando, muito triste porque a filha vai morrer, né? Vai ser dada como oferenda para a divindade, e ela fala: "Mãe, por que você tá chorando? Assim que a cerimônia for concluída, eu serei recebida pelo deus do sol", né? Então é bem legal a gente ver como Skypiea também é forte na lenda de Nika, no Deus do Sol. A primeira vez que a gente vê uma silhueta, a silhueta de Nika, é na fala do Rushu. Só que, na festa final de Skypiea, o Luffy e o Sop, principalmente, têm silhuetas muito parecidas com o que a gente viu do Nika agora. E é nesse episódio também de Skypiea, no 187, que são citados os 4 deuses. Ele começa com o Deus do Sol, depois passa para o Deus da Chuva, o Deus da Floresta e o Deus da Terra. E eu acredito que essa é a ordem que os personagens são apresentados em One Piece. O Deus do Sol a gente já sabe que é o Luffy, então ele foi apresentado no primeiro episódio, ele é o protagonista. O Deus da Chuva eu acho que é o Dragon, ele é apresentado antes deles chegarem na Grand Line, né? Ele é apresentado no arco de Logtown, quando ele impede ali o Smoker de atacar o Luffy. E aí depois a gente ainda tem o Deus da Floresta e o Deus da Terra. O Deus da Floresta eu acho que não é o Aramaki, tá, gente? Acho que não tem nada a ver botar um almirante lá que fugiu do Shanks como uma divindade, ele tem uma logia ali, não é nada disso. E eu acredito também que o Deus da Terra ainda não tenha sido apresentado. Eu acho que Insama tem uma fruta de uma divindade da lua, não da terra. Então, Deus da terra e Deus da floresta ainda segue. Eu acredito que serão também duas zonas mitológicas. Se a gente tiver certo em relação à fruta do Dragon, também é uma zona mitológica, a zona do Quetzalcoatl. Eu já falei disso nessa outra teoria que está linkadinha aqui em cima. E agora vamos falar de algumas lendas do mundo real que o Oda pegou para se inspirar. Primeiro nós temos Nik, que é a deusa grega que simboliza a vitória. Nós também temos, em todas as mitologias, a gente vai ter uma divindade solar, né? Por exemplo, na mitologia egípcia, a divindade solar é Ra, e na mitologia grega é Apolo. Então sempre vai ter um deus venerado como a personificação do sol, essa divindade do amanhecer, ligada também ao novo dia, à esperança e tudo mais. E uma outra coisa bem importante, Luffy brasileiro como sempre, quando ele assume a forma de Nika, ele fica mais travesso do que nunca, mais risonho do que nunca, e aqui no nosso folclore a gente tem diversas criaturas dessa forma, com essas características, né? O Saci Pererê é um moleque travesso, a gente tem o Curupira que fica também com foguinho, com cabelo de fogo aí, bem parecido com o cabelo do Luffy. Se o cabelo do Luffy fosse vermelho de fogo mesmo, seria o Curupira. Temos o Caipora também, a gente vai começar também a falar das lendas, das mitologias, do nosso folclore aqui, porque também pode ter algumas referências em relação a isso de One Piece, ao fruto de Nika, tá? É muito parecido mesmo, se você vê o Curupira e você vê o Nika aí, tem coisa assim, o Oda pegou, inclusive os tambores da liberdade, os tambores da libertação, eles têm um som bastante brasileiro, isso também eu já falei em outros vídeos. E antes de encerrar, vamos dar uma analisadinha nas falas dos Gorosei em relação a Nika, o deus do sol.
Dizem que o seu corpo tem as mesmas propriedades da borracha. Ele lutava com desenvoltura e arrancava sorrisos das pessoas por onde passava. O guerreiro da libertação, Nika. E aí o Gorosei continua falando do despertar. Despertar dá ainda mais poder para o corpo de borracha e ainda mais liberdade a ele. Já ouvi dizer que é o poder mais ridículo do mundo. Então essa é a lenda de Nika e agora eu vou falar pra vocês por que eu amo essa transformação, né? Rapidinho, já falei disso em outros conteúdos, mas basicamente é porque o Oda foge do paradigma de que pra você ficar mais forte você tem que ficar mais puto. Por exemplo, o Naruto, ele perdia o controle da Kyuubi quando ele ficava muito puto. E aí ele assumia o ápice do poder dele no Naruto clássico, né? Depois ele vai desenvolvendo outras técnicas, outras transformações e vai controlando melhor. O Goku também, quanto mais ele concentra lá ira, quanto mais ele tá num momento complicado ali, tem que ficar mais sério, ele fica mais forte, ele desbloqueia também uma nova transformação. O Luffy é o contrário, quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Quanto mais ele ri, mais o coração dele bate, mais o coração dele bombeia sangue para o resto do corpo, mais rápido, mais poderoso e mais caótico o Luffy se torna. E ele consegue também espalhar toda essa alegria, essa desenvoltura para o ambiente ao seu redor. Então realmente é um poder bem ridículo e bem apelão. É um poder que, para mim, eu já falei isso também em outros vídeos, o Oda se inspirou muito, mas muito mesmo na Toon Force, e eu acredito que sim. Com o poder de Nika, o Luffy conseguirá fazer tudo o que a Toon Force permite que alguém faça, só que com o Oda dando o jeitinho dele de justificar todas essas coisas. Esse poder da liberdade, esse poder que a borracha oferece, essa desenvoltura e essa liberdade que a borracha oferece, eu acho que sim, o Oda vai dar um jeito de fazer com que o Luffy possa fazer tudo que a Toon Force faz, só que usando a borracha e usando a liberdade que ele ofereceu à divindade Nika. Nika é o deus que simboliza o amanhecer, é o deus que simboliza um novo dia, um dia melhor. É o deus que iniciou como uma lenda entre os escravos que sonhavam em um dia ser libertos de suas correntes. Os escravos que sonhavam em ter uma inspiração que gerasse neles também sorriso. Essas pessoas que estavam sempre acostumadas a sofrer e a chorar, elas queriam ter algo para que sorrir. Daí elas acreditavam que este guerreiro da liberdade, o guerreiro mais engraçado e mais ridículo do mundo, viria um dia para salvá-las. A partir desse sonho, surgiu a Akuma no Mi que deu poder a Joy Boy há 800 anos e que agora também voltou a despertar em Luffy 800 anos depois. Ele é o inimigo natural dos opressores, ele é o inimigo natural do governo mundial e por isso que o governo mundial queria apagá-lo da história de todos os jeitos, a todo custo. Eu espero que vocês tenham gostado deste nosso primeiro vídeo sobre as lendas que dão poder às zonas mitológicas de One Piece. Se inscreve no canal porque faremos mais. E também olhem os vídeos linkados no card, porque é tudo falando da Hito Hito no Mi modelo Nika, dos poderes do Luffy e tudo mais. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.